Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos submeter a nossa vontade às mãos do Senhor e permitir que Ele nos conduza em toda a nossa trajetória. No final do dia, queremos voltar para casa e ter a plena convicção que as mãos do Senhor, os anjos do Senhor nos conduziram e nos concederam a vitória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Quando nós tomamos a iniciativa de falarmos do Senhor, tenha certeza, sempre nós iremos nos deparar com oposição. Não foi diferente com os discípulos. Quando eles, revestidos pelo poder do Espírito Santo, começaram a proclamar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele estava vivo e um dia voltaria aqui a essa terra buscar os seus filhos, a oposição que Jesus recebeu quando estava com os discípulos, mais uma vez os discípulos sentiram na sua pele. Mas nesse momento, eles estavam revestidos pelo poder de Deus, eles suportaram, eles resistiram, e se fosse necessário entregar a sua própria vida pela mensagem da cruz, eles o faziam, e de fato, eles o fizeram. Atos capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: E os prenderam, recolheram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Os discípulos estavam imbuídos pelo poder do Espírito Santo. Pregar o Evangelho era o que de fato eles estavam dispostos a fazer. Os milagres e os sinais que eles faziam mexiam com os líderes daquela época. Da mesma forma, quando Jesus esteve aqui nesse mundo e os sinais que ele realizou levavam os sacerdotes e os líderes a terem ciúme de Jesus e a se opor ao ministério de Jesus Cristo, não se tornou diferente com a vida dos seus discípulos, mas eles persistiram, eles continuaram. Jesus tinha lhes preparado para essa grande missão e eles agora estavam prontos, se fosse necessário, entregar a sua própria vida pela mensagem da cruz, eles o fariam. O número dos convertidos naquele período crescia a cada dia. Era Deus, através do poder do Espírito Santo, movendo a sua igreja gradativamente. Naturalmente essa igreja crescia. Quanto mais os discípulos pregavam e a multidão via os sinais, mais conversões, mais pessoas aceitavam a Jesus Cristo. Embora Pedro e João estivessem sido recolhidos para a prisão, mas a igreja não se intimidou. Eles continuaram a pregar. O número dos discípulos crescia a cada dia. Ouviam dos apóstolos e eles saíam a testemunhar do amor de Deus e mais pessoas aceitavam a Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, e entre esses estavam Anás e Caifás e outras autoridades importantes. E a pergunta que eles fizeram aos discípulos era: com que autoridade vocês estão ensinando essas verdades a respeito de Jesus Cristo? E Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, se levantou e respondeu a esses líderes, afirmando que os milagres que tinham acontecido eram de benfeitoria para a comunidade. O que estava acontecendo não era de prejuízo para a sociedade, pelo contrário, vidas estavam sendo transformadas, coxos estavam andando, cegos estavam vendo. Esses sinais demonstravam que a mensagem que eles estavam pregando adivinha de fato de um homem inocente que foi morto na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele agora não mais estava morto, ele estava vivo, ressuscitou, voltou à destra do Pai e eles tinham nas mãos a responsabilidade de proclamar essa mensagem do reino por todo o mundo. Pedro e os apóstolos, todos os sinais que eles faziam, eles associavam ao nome de Jesus Cristo, porque o objetivo final era levar todas as pessoas a crerem em Jesus. Pedro e os apóstolos sabiam que só havia salvação em Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro nome. De nada adiantava haver curas, milagres, ressurreições,
se eles não crescem em Jesus Cristo. Era a razão porque todas as suas palavras, todas as suas ações, eles levavam aqueles que estavam lhe ouvindo a crer em Jesus, a aceitarem a Jesus. Como nós podemos ver no versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Pedro e os apóstolos eram homens simples, eles eram pescadores, eram tímidos, eles não tinham coragem de se colocar diante das pessoas, mas agora, revestidos pelo poder do Espírito Santo, havia intrepidez, havia ousadia, havia coragem, havia determinação em falar a respeito do reino. Se fosse necessário dar a sua própria vida em função da mensagem da cruz, eles o faziam. Eles sabiam que Jesus estava vivo. Havia convicção no coração da ressurreição de Jesus. Havia plena certeza que no nome de Jesus Cristo todas as barreiras seriam derrubadas. Atos capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Os líderes naquela época temiam que o nome de Jesus Cristo cada vez mais crescesse entre a população. E eles agora começaram a ameaçar aos discípulos de morte, se eles continuassem a pregar. A primeira iniciativa por parte desses líderes foi levá-los à prisão. Mas da mesma forma como um dia eles mataram a Jesus Cristo, nos seus corações, eles já começavam a maquinar como é que eles poderiam silenciar a voz daqueles 12 homens que estavam dispostos a anunciar para todas as pessoas que Jesus é o nosso Salvador e que só há salvação exclusivamente através de Jesus Cristo. Não tinha como nesse momento mais conter essa igreja. Essa igreja estava descontrolada. Essa igreja estava sendo conduzida pelo Espírito Santo. Por mais que eles fossem ameaçados, eles não silenciavam, eles não se continham. Deus os conduzia em toda a caminhada. Era o Espírito Santo que colocava nos seus lábios as palavras que eles deveriam dizer. É esse mesmo Espírito que os tornou destemidos, corajosos, para que eles pudessem anunciar a verdade do reino por todo o mundo, para todas as pessoas. Pedro e os apóstolos se levantam diante desses líderes e perguntam para eles se seria justo eles silenciarem uma mensagem tão importante, tão ímpar, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele veio a esse mundo, morreu morte de cruz. Como é que as pessoas não poderiam ter a oportunidade de ouvir essa mensagem? Se eles não ouvissem, seria essa mesma geração que estaria taxada à morte eterna. Como nós podemos observar no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, do versículo 23 ao versículo 31, nós podemos observar como é que essa igreja se comportava nos momentos de crise. Eles oraram, eles se voltaram para Deus, abriram seus corações, colocaram nas mãos de Deus os seus problemas e suplicaram para que Ele pudesse intervir na vida e no meio deles. Eles poderiam sair às ruas tentando encontrar uma solução. Eles poderiam ter procurado os líderes para que pudessem encontrar um jeitinho para resolver aquele problema. Mas eles sabiam do poder de Deus, eles sabiam quem era o Espírito Santo, eles sabiam da maneira como eles tinham sido revestidos pelo alto e eles entenderam a maneira como Jesus Cristo também resolveu os seus problemas. Nos ensina hoje como nós devemos encarar as crises que vivemos, os problemas que nós nos deparamos. Nós precisamos nos voltar para o nosso Deus, nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos entregar a nossa vida exclusivamente ao Senhor. Somente aqueles que vivem uma vida dependente no Senhor conseguirão sobreviver nos dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos colocar nas mãos do Senhor os nossos problemas, as nossas crises e confiar que nas mãos do Senhor estarão nas mãos mais seguras que pode solucionar todas as nossas questões. Como nós podemos observar no versículo 31 desse mesmo capítulo que estamos estudando nessa manhã, foi uma igreja orando que fez com que a terra tremesse. Mais uma vez, Deus estava revestindo a sua igreja com o poder do Espírito Santo. Deus sabia que essa igreja só conseguiria prevalecer diante dos seus adversários se eles estivessem completamente dependentes deles, buscassem a cada dia colocar nas mãos do Senhor a sua vida, os seus problemas, eles encontrariam saída. E mais uma vez, como o Senhor tinha derramado uma porção do Espírito, Ele mais uma vez revestiu a sua igreja com o mesmo poder. Da mesma forma como Jesus Cristo um dia, quando esteve aqui nesse mundo, Ele foi perseguido pelos líderes, os seus discípulos também passaram a ser perseguidos pelos mesmos líderes.
Jesus injustamente foi acusado. Os seus discípulos também estavam sendo acusados injustamente. Mas da mesma forma como Jesus venceu a sua igreja, os seus discípulos prevaleceram. Revestidos pelo poder do alto, eles alcançaram a vitória. Se fosse necessário, como aconteceu, dar a sua própria vida pela mensagem da cruz, eles dariam. Mas alcançaram a vitória pelo poder do Senhor Salvador. Embora a mensagem da cruz já tenha se passado aproximadamente mais de 2000 anos, mas hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, também nós temos nos deparado com oposição. Mas o mesmo poder que aquela igreja foi revestida, esse mesmo poder está à nossa disposição. Nós precisamos clamar ao Pai, nós precisamos nos tornar um vaso aberto para receber esse Espírito. Tenha certeza, quem tem maior interesse em derramar esse Espírito sobre a sua igreja é o nosso Deus, mas precisamos nos tornar dignos, nós precisamos estar preparados. A mesma ordem que Jesus Cristo um dia determinou para os seus discípulos, que eles não se ausentassem de Jerusalém, ali eles deveriam orar, ali eles deveriam renunciar ao seu eu, ali eles deveriam fazer um sacrifício vivo para viver as verdades do Pai. É a mesma mensagem que hoje nós precisamos viver. E quando essa igreja estiver pronta, preparada para essa ocasião, tenha certeza que Deus irá derramar sem medida esse poder sobre a nossa vida. Nós pregaremos com intrepidez, como os discípulos pregaram, e muitas vidas serão salvas, serão alcançadas para a honra e glória do nome do nosso Salvador Jesus. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.